Vamos começar então a apresentação do primeiro encontro do Grupo de Pesquisa em Ciência dos Esportes Aquáticos. Agradecemos a paciência de vocês. Vamos lá, Beth. Olá, então esse é o primeiro encontro de Grupo de Pesquisa em Ciências de Esportes Aquáticos. Meu nome é Elizabeth, eu vou falar sobre aprendizagem da natação. Eu sou professora de natação adjunto 4 na Escola de Educação Física e de Esporte da Universidade Federal do Rio de Janeiro, formada em licenciatura plena em Educação Física nessa mesma escola, graduada em Medicina pela Faculdade de Medicina da UFRJ, especialista em natação pela Faculdade de Educação Física de Santo André, especialista em docência superior pela Faculdade Bittencourt da Silva, mestre em educação pela Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutorando em biociências da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Sou participante do grupo de pesquisa em Ciências de Esportes Aquáticos da EFD e do grupo de trabalho em Inclusão e Paradesporto do Laboratório de Biociências e Motricidade Humana da Unirio. Eu vou fechar a minha tela para poder a gente se focar aqui na apresentação. Então, para contextualizar a palestra, eu fui ao dicionário Aurélio Online para definir o significado das palavras ensinar, aprender e nadar. Dessa forma, a gente uniformiza o que a gente está falando aqui. Tá? Então, segundo o dicionário Aurélio, ensinar é transmitir conhecimento sobre alguma coisa a alguém, lecionar. Dar instruções sobre alguma coisa a alguém, ministrar aulas. A palavra aprender significa passar a ter conhecimento sobre, instruir-se, passar a possuir habilidade técnica em. Então, a gente vê que ensinar e aprender dependem da comunicação. E, ao falarmos em comunicação, é bom lembrarmos que nem sempre que um fala é o que o outro escuta. Alguns ouvem exatamente o que foi falado, mas outros apenas ouvem parcialmente, ou mesmo ouvindo perfeitamente, não entendem. O mesmo acontece com a aprendizagem. A pessoa ensina, mas quem aprende filtra o conteúdo pelas suas próprias experiências, o que pode gerar um aprendizado diverso para cada um. Segundo Piletti, o ensino visa a aprendizagem. E essa aprendizagem vai além da simples aquisição de conhecimentos, conteúdos e informações, pois deve haver um processamento interior de forma a tornar a aprendizagem significativa para quem aprende. Segundo Galarrou, Osmond Goodway, o aprendizado é um processo interno que resulta em mudanças consistentes no comportamento, vistas como uma prova da sua ocorrência. Aprender é resultado de experiência, educação e treinamento interagindo com os processos biológicos. Também depende do desenvolvimento do indivíduo e da prática. Se a gente reparar, essa segunda definição, ela bate com a primeira e complementa a primeira. O aprendizado é dependente das experiências anteriores, bem como do movimento. Segundo Blackmore, citado por Galarrou e colaboradores, o movimento é parte indispensável do aprendizado e do pensamento, assim como parte integrante do processo mental. Ainda citando Galarrou e colaboradores, podemos dizer que o desenvolvimento motor depende de fatores individuais, como hereditariedade, biologia, natureza, e fatores intrínsecos a quem aprende, e fatores do ambiente, como experiência, aprendizado, criação, e fatores extrínsecos. E fatores de tarefa, fatores físicos e mecânicos ligados à tarefa a ser realizada. Influenciam uns aos outros e podem ser modificados uns pelos outros. Seja qual for o tipo de aprendizagem, motor ou cognitiva, a memória é necessária. São 3 fases de memória segundo o Brandão: aquisição, consolidação e evocação. A primeira fase, a aquisição da memória, representa a aprendizagem. Vai ser através da aprendizagem propriamente dita que vai haver modificações nos neurônios de várias partes do cérebro, onde se formarão as memórias.
Na segunda fase de consolidação da memória, haverá alterações neuronais, que são processos plásticos, que são as alterações funcionais e estruturais nas sinapses, que são zonas ativas de contato entre neurônios, como resultado de processos adaptativos do organismo ao meio. Na consolidação, o cérebro armazena o traço da memória, também conhecido como engrama, que possibilitará uma posterior recordação do que foi aprendido, e chega a ser a terceira fase, evocação ou expressão da memória. Nessa terceira fase, as memórias são lembradas e podem ser utilizadas. Todas essas etapas envolvem mecanismos biológicos, recrutamento de circuitos neuroanatômicos, dispersão de neuromoduladores e neurotransmissores e vários processos em nível celular e subcelular que levam à plasticidade neural que vai registrar os acontecimentos na nossa memória. Vale lembrar que a memória não é algo estático, pois há interação constante entre informações adquiridas no passado com as adquiridas mais recentemente, podendo ser atualizadas, conhecido como reconsolidação da memória, ou apagadas, chamado de extinção da memória. Um cientista americano, o Carl Lashley, após vários experimentos, afirmou que não é possível demonstrar a localização isolada de qualquer vestígio de memória em nenhuma parte do sistema nervoso. Determinadas regiões podem ser essenciais para a aprendizagem ou para a retenção de memória, mas o engrama ou traço de memória está representado por toda a parte, que é chamado princípio da equipotencialidade. Então, o cérebro funciona como um todo. Segundo Beer, Connors e Paradiso, é chamada memória procedural a memória para habilidades, hábitos e comportamentos, e faz parte das memórias não declarativas, que exigem repetição e prática por um tempo mais longo, mas são menos esquecidas. A aprendizagem e memória envolvem amplas mudanças no encéfalo. Estruturas no lobo temporal medial e no diencéfalo são importantes para a consolidação da memória, e os engramas são armazenados no neocórtex por meio de interações com o hipocampo e outras estruturas. Memória não declarativa é conhecida também como memória implícita, o que resulta da experiência. Tarefas motoras, assim como reflexos e associações emocionais, funcionam sem haver necessidade da percepção consciente. Fazem parte dessa memória a natação, andar de bicicleta, dirigir um carro. Após o treinamento necessário, mesmo que não saibamos conscientemente os movimentos a serem feitos, nosso encéfalo vai recordar e fazer funcionar. Por isso, a formação dessas memórias exige repetição e prática durante um longo período, tornando-as menos prováveis de serem esquecidas. A memória procedural envolve o aprendizado de uma resposta motora ou procedimento a uma entrada sensorial. Então, a natação utiliza a memória não declarativa ou implícita, o que resulta da experiência, da prática. A natação utiliza também a memória procedural, que está contida na memória não declarativa, o que envolve o aprendizado de uma resposta motora. Todo mundo sabe que a natação, para ser aprendida, precisa de muita prática. O conceito de nadar diz o que se espera da pessoa que nada. Manter-se e avançar sobre ou sob a água, pelos movimentos dos membros. Pela definição, entendemos que a natação é um meio de locomoção na água e aprender a nadar é tornar possível o deslocamento no meio aquático, usando apoio na própria água fluida. Para nadar, eu devo usar a própria água como apoio. Não posso me apoiar em boias, bordas, materiais ou fundo. Quando me apoio em qualquer outra coisa que não seja água, eu não estou nadando. Usando a classificação de Galahu e colaboradores, podemos dizer que a natação é uma habilidade motora fechada, composta de movimentos motores amplos e contínuos e considerada uma tarefa de locomoção. Vamos a algumas definições. Habilidade motora é uma tarefa ou ação de movimento voluntária,
aprendida, orientada para um objetivo, realizada por uma ou mais partes do corpo. A habilidade motora fechada, segundo McGill, citado por Gallagher, é desempenhada em um ambiente estável e previsível em que o executante determina quando começar a ação. Movimentos motores amplos são movimentos que envolvem grandes grupamentos musculares do corpo. Movimentos contínuos são movimentos repetidos durante um tempo específico. Tarefa de locomoção faz o transporte do corpo de um ponto a outro do espaço. Uma observação aqui. O ser humano, diferente de outros animais, ele não sabe nadar instintivamente. A conformação anatômica do corpo do cachorro, do gato e de outros quadrúpedes ajudam a se deslocar na água com o mesmo padrão de movimento usado em terra. O feto humano sobrevive no líquido amniótico, no entanto, após a maturação dos pulmões, eles se tornam apropriados para respirar apenas o ar. A entrada de qualquer líquido pode danificar os pulmões, até provocando uma pneumonia mais grave. Então, o ensino da natação é importante para quem quer aprender a nadar. Então, o ensino-aprendizagem da natação vai variar conforme a idade dos aprendizes, a experiência anterior deles e seus objetivos ou objetivos dos pais. Por isso é importante saber esses detalhes. Pela idade do aluno, eu tenho ideia do seu desenvolvimento motor e suas capacidades, o que vai ajudar na hora do planejamento da aula. Como disse Gallagher e colaboradores, o aprendizado vai depender de fatores internos e externos ao aprendiz. Para avaliar a experiência anterior, é adequado fazer um teste inicial, onde podemos observar se o aluno nada algum estilo, se consegue se deslocar na água deitado, ou se anda em pé mesmo na água com desenvoltura ou dificuldade e se coloca o rosto na água. Perguntar só não vale. Muita gente acha que sabe nadar e, quando entra na água, acaba se apavorando. Tem que entrar na água para o professor ver. É importante que o professor esteja preparado para entrar na água também, se for necessário dar um apoio ao aluno. Depois que sabemos o quanto o nosso aluno consegue se mover dentro da água, precisamos planejar o curso e as aulas. Vamos supor que todos os alunos não tenham muita experiência na água e vamos poder iniciar a aprendizagem da natação do zero, o que quer dizer começar da adaptação. O que é adaptação? Segundo Burkhardt e Escobar, adaptação é acostumar-se às condições e circunstâncias apresentadas pelo ambiente. Uma outra definição, segundo Cantarino de Carvalho, diz que adaptação é atuar para alterar comportamento de dois tipos diferentes de natureza psicológica e de natureza física e fisiológica, que seriam os componentes básicos do ato de nadar: o equilíbrio, a propulsão e a respiração. Usamos os conceitos de Robert Burkhardt e Michel Escobar, e também o conceito do Cantarino de Carvalho, mas há vários outros conceitos de diferentes autores. Resumindo, adaptação é acostumar o corpo na água e conseguir respirar, abrir os olhos, se deslocar na água de forma confortável. É na adaptação que o aprendiz entra em contato com a água e convive com as sensações da água em torno de si. Pressão hidrostática, que vai atrapalhar a expiração na água do aprendiz, mas vai favorecer o retorno venoso. No entanto, é essa força para expirar que o aprendiz faz, ou que o nadador faz, que fortalece os músculos respiratórios e acaba ajudando as pessoas que têm doenças respiratórias. O empuxo, que empurra o corpo para cima e atrapalha o equilíbrio do aprendiz inicialmente, mas ajuda a flutuar. A temperatura, porque a água conduz a temperatura 25 vezes mais rápido que o ar, o que faz a gente sentir mais frio ou mais calor quando está dentro da água. Também há alteração nos batimentos cardíacos, dificuldade de abrir os olhos, respirar e ouvir dentro d'água, dificuldade de mudar de posição, mais vontade de urinar. Na verdade, a entrada na água altera o metabolismo corporal, que o aprendiz precisa vivenciar e se acostumar antes de aprender a nadar propriamente dito.
Na fase de adaptação, devem ser usados jogos e brincadeiras, tornando a aprendizagem o mais agradável possível. Importante lembrar que segurança é um fator crucial nas nossas aulas. Embora as aulas devam ser lúdicas, as brincadeiras devem ser seguras para todos os participantes e devem ter um objetivo. Isso é, a brincadeira na aula deve levar ao aprendizado. É ainda na adaptação que o aluno tem a oportunidade de desenvolver esquemas próprios de motricidade aquática, executando deslocamentos autônomos e com domínio básico da atividade respiratória. Para uma adaptação bem-sucedida, é importante que o professor crie vivências suficientes em qualidade e quantidade para que o aluno consiga dominar o meio líquido. O que seria esse domínio? Se sentir à vontade na água e resolver o problema da respiração, equilíbrio e propulsão dentro da água. Nas aulas dentro da água, precisamos trabalhar a respiração, a mobilidade, o equilíbrio e o controle corporal. Para isso, recomendamos usar jogos de deslocamento, submersão e imaginação, principalmente nessa fase de adaptação, né? E aí, a gente vai ver aqui as crianças já se adaptando, né? Brincando, fazendo às vezes o que muito adulto não faz. Aí, Cantarino de Carvalho organizou a aprendizagem em tópicos baseados no equilíbrio, respiração e propulsão. Alguns itens são bem lógicos. É uma sugestão de trabalho, começando na adaptação até o ensino dos nados propriamente ditos e mergulho. Essa divisão é meramente didática, uma sugestão. Importante lembrar que essas três variáveis, equilíbrio, respiração e propulsão, serão trabalhadas ao mesmo tempo, de acordo com as necessidades e desenvolvimento do aprendiz. Outra coisa que é importante de assinalar aqui também é que Navarro, Catoy Garoff, Burkhard Escobar, todos eles falam dessas três variáveis como solução para a adaptação, né, para a aprendizagem da natação. Então, vamos ver a seguir. Essas aí são as fases de desenvolvimento, segundo o Carvalho, que todo aluno iniciante vai passar por elas em relação ao equilíbrio. Ele começa com equilíbrio, que realmente é muito importante, né? No entanto, a gente vai lembrar que vai tudo depender da experiência anterior do aprendiz, né? Então, começando pela entrada na piscina, equilíbrio vertical, ficar em pé dentro d'água com apoio das mãos. Mas que apoio é esse? O apoio pode ser qualquer coisa, a borda, a escada, a prancha, o macarrão, o colega, o professor. Qualquer coisa que seja mais estável do que a água serve de apoio. Equilíbrio vertical sem apoio, tomada de consciência do empuxo, adquirindo a segurança de caminhar na vertical e tentando deitar na água. Equilíbrio horizontal, ventral e dorsal, com apoio das mãos. Equilíbrio horizontal, ventral e dorsal sem o apoio. Alteração de equilíbrio, passando do ficar em pé para ficar deitado e do ficar deitado para ficar em pé. E também passando do equilíbrio ventral para o dorsal, barriga para cima, barriga para baixo, através do rolamento no eixo longitudinal. Equilíbrio em função das ações propulsivas, que é o equilíbrio já dinâmico, que já vai evoluir junto com a propulsão, e saltos. Entrada pés primeiro, né? Em pé, pular, bomba, né? E depois preparando, partindo da posição sentada, já preparando para o mergulho de cabeça. Tá? No slide seguinte, ele fala sobre a respiração, e a gente falou aqui para vocês que isso aí está acontecendo mais ou menos tudo junto, né? Embora ele didaticamente tenha separado. Olhar o rosto, afundar a cabeça e abrir os olhos, expirar dentro da água, respiração ritmada, expirar ritmadamente associado ao trabalho de pernas, ritmo respiratório, que é a respiração já encaixada na braçada do nado, e controle da respiração, que é a respiração já dentro do nado completo. Movimento de pernas com apoio, a partir do equilíbrio 5 ou 6, né? Movimento de pernas sem apoio, o apoio também é mesmo que a gente falou anteriormente.
borda, escada, prancha, bola, professor, colega, qualquer coisa que dê uma certa estabilidade serve de apoio. Movimentos de braços com apoio, movimentos de braços sem apoio, né? A exploração das capacidades propulsivas, a aplicação de tudo que foi aprendido anteriormente, e aí vai chegar nas técnicas, que vai passar do rudimento inicial, né, à técnica dos nados propriamente dito. Então, você vê que é uma proposta desde a adaptação até a aprendizagem dos nados. Aí, após a adaptação, é isso que a gente quer, que o aluno esteja feliz lá, né? Adaptado, adaptou. E aí, após a adaptação, é o momento de escolher o nado ou nados a serem ensinados. Geralmente, o primeiro nado a ser ensinado é o crawl, por ter uma coordenação mais fácil. De acordo com a escola americana, a aprendizagem deve ser iniciada pelos nados crawl e costas, pois a aprendizagem seria mais fácil pela semelhança biomecânica com a coordenação do movimento de caminhar. Parece que um dos primeiros a utilizar essa ordem foi o treinador Charles Sylvia, que trabalhou ensinando e treinando natação e salvamento de 1937 a 1978, quando ele se aposentou. Os atletas dele bateram 14 recordes mundiais e muitos desses atletas ganharam várias competições internas, figurando inclusive no Hall da Fama do All-American. Em torno de 50 desses atletas dele, né, que ele treinou, se tornaram treinadores de colégios americanos, difundindo essa maneira de ensinar Charles Sylvia. E aí a gente vê, né, que o crawl é muito parecido, o movimento crawl é muito parecido realmente com o movimento costas, tanto que em espanhol chamam de crawl de espaldas, né? Costas é conhecido como crawl de espaldas. Em contrapartida, Penn e Wilke, da Alemanha, e segundo Palmer, alguns mais conservadores nos Estados Unidos, recomendam que o primeiro nado a ser ensinado deve ser o peito. Esse nado pode ser usado de forma utilitária e recreativa, o que favorece a socialização pela posição do rosto fora da água. De acordo com Navarro, né, aí o peito já sofreu bastante evolução. De acordo com Navarro, o primeiro nado a ser ensinado vai depender dos objetivos do ensino. Isso é, o primeiro nado vai ser escolhido de acordo com o objetivo do curso, se é utilitário, competitivo ou recreativo. Aí é que se vai determinar o nado a ser ensinado. Cato e Garoff defendem algo semelhante. Dizem que o ensino da natação deve evoluir em tramas dinâmicas nascidas da interação professor-aluno. Dessa forma, à medida que for feito o teste diagnóstico, a observação dos alunos, e for acontecendo a adaptação, é que será determinado o nado a ser usado para a aprendizagem da natação. É importante lembrar que Cato e Garoff eram professores de natação escolar. Por isso, eles possuem uma visão mais utilitária, enquanto Charles Sylvia era treinador. Tá? Então, tem um tipo de visão diferente. Na verdade, há prós e contras em relação ao crawl e ao peito como primeiro nado. A escolha vai depender dos objetivos e da clientela do curso. A favor do crawl como primeiro nado, tem a coordenação fácil, nado rápido, semelhante ao nado costas, facilitando a aprendizagem dos dois, geralmente usado para aprendizagem visando competição. Contra, respiração lateral, que é totalmente artificial, rosto dentro da água a maior parte do tempo. A favor do nado peito como primeiro nado, tem a respiração frontal, mais fácil, visualização ao redor, por causa desse rosto, essa cabeça mais levantada, mais social, por causa disso, mais indicado para recreação, para socialização. Contra, tem a coordenação que é mais complicada para algumas pessoas e que é um nado mais lento. É importante a gente lembrar que trabalhar de forma lúdica é importante porque aumenta o interesse na aula. A aula deve ser planejada adequadamente para a faixa etária que está sendo atendida e de acordo com as necessidades dos alunos. A neurociência ensina que há uma zona de prazer no cérebro
E atividades lúdicas, bem como atividades de sucesso, levam a pessoa a querer repetir, fazer de novo. Independente de ser criança ou adulto, é só adaptar para a faixa etária, pois os jogos e brincadeiras são sempre bem-vindos. Não esquecendo, lógico, a segurança, né? Importante sempre segurança. Finalizando aqui, a gente vai citar, vai lembrar que, segundo Carvalho, citando Singer, aconselha que, para organizar o ensino, o professor precisa dominar o conteúdo a ser ensinado, conhecer as aptidões dos alunos, saber formular objetivos, dominar os métodos e meios de ensino, conhecer o local, material e recursos disponíveis. Palmer recomenda que a aula seja planejada com antecedência e cada aula tenha um objetivo definido e uma progressão cuidadosa através da qual o objetivo será alcançado. Palmer ainda sugere que o professor conheça o número de alunos da turma, as idades dos alunos, a capacidade de locomoção de cada aluno na água, as condições das instalações e temperatura da água da piscina e quais materiais estão disponíveis para poder planejar a aula, né? Então, resumindo aí, finalizando, é importante testar os alunos e conhecê-los, planejar as aulas baseando-se em objetivos alcançáveis em cada aula, seguir uma progressão pedagógica, do conhecido para o desconhecido, do simples para o complexo, do fácil para o difícil. A progressão pedagógica não é uma receita de bolo, mas você vai ordenar os exercícios que você escolheu de uma forma que os seus alunos aprendam mais facilmente. Cato e Garoff dizem ser relativo que é fácil e difícil. Mas se você conhece o seu aluno, você sabe o que é fácil para ele e o que não é. O êxito em cada etapa ajuda o aluno a aumentar a autoconfiança e a querer aprender mais. Então, é importante que você planeje de forma a que o teu aluno consiga fazer aquelas coisas. Não tenha pressa. Devagar se vai longe. Não pule etapas. Ajude os alunos a sentirem-se confiantes através do sucesso alcançado em cada aula. Eles vão aprender a nadar. Não aprende. Boas aulas. Aqui a gente vai mostrar para vocês as referências que a gente usou. Muito obrigado. Obrigado, professora Beth, pela sua apresentação. Pessoal, aguenta um pouquinho aí que a gente está preparando a próxima apresentação para vocês. Boa tarde, vamos para a segunda apresentação com o professor Igor Maia. Olá, boa tarde a todos. Eu sou o professor Igor, sou licenciado e bacharel em Educação Física, sou pós-graduado em Ciência e Treinamento Esportivo e faço parte do grupo de pesquisa em Ciência dos Esportes Aquáticos da UFRJ com o professor Guilherme Tucci. Hoje eu vou estar abordando uma ideia que eu estou desenvolvendo em relação a um pré-projeto de mestrado, onde eu vou estar falando sobre questões cognitivas e a formação de atletas, né? Então, o tema do meu pré-projeto é o papel da metacognição e da autorregulação da aprendizagem no desenvolvimento de talentos esportivos. Quando a gente fala em desenvolvimento de talentos esportivos, todos nós sabemos a importância que é esse indivíduo passar por diversas etapas durante o treinamento, né? Importante que ele passe por um processo que seja planejado, que seja organizado, que seja sistematizado. Um outro fator importante dentro desses aspectos é a questão do treinador. É importante o treinador entender de todos esses contextos de organização, mas também entender que é necessário que ele desenvolva o seu atleta, né, o seu futuro atleta profissional,
de uma maneira integral, onde ele possa estar desenvolvendo questões físicas e motoras, mas também está desenvolvendo questões emocionais. Dentro desse aspecto, eu trago aqui a teoria da metacognição e autorregulação na aprendizagem, que são ideias e estratégias que são utilizadas para poder fazer com que o indivíduo ele possa ser um indivíduo mais participativo dentro desse processo. Através do desenvolvimento da metacognição e autorregulação, o indivíduo ele consegue ter um controle, ele consegue monitorar melhor as suas capacidades cognitivas, ele consegue estabelecer estratégias, objetivos, planejar de uma maneira melhor aquilo que ele quer atingir e quais são os seus objetivos. Partindo desse princípio, entende-se que se o indivíduo ele tem uma metacognição e autorregulação mais desenvolvida, ele vai ser um indivíduo que vai ter uma aprendizagem ativa durante todo o seu processo de formação. Entende-se que esse indivíduo, se ele é mais participativo e ativo, ele vai ter uma formação mais completa e isso pode, de alguma maneira, trazer benefícios e fazer com que ele tenha um maior sucesso na sua vida na fase profissional. Dentro desse princípio, a minha pergunta do problema de pesquisa que eu tive foi se a metacognição e a autorregulação ela é importante, tendo em vista que alguns estudos já trazem isso, será que treinadores que trabalham com a formação de jovens atletas de natação, eles desenvolvem isso de uma maneira organizada e sistemática? Será que eles desenvolvem essas estratégias dentro do período de formação dos seus atletas? Esse foi o meu problema de pesquisa. E por que isso se justificaria? A gente percebe a importância do desenvolvimento dos processos metacognitivos e autorregulatórios durante a formação desse futuro atleta profissional. Entendo que é de grande relevância verificar se esses processos metacognitivos e autorregulatórios eles estão sendo utilizados pelos treinadores das categorias de base dos principais clubes de natação da cidade do Rio de Janeiro. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo com esse pré-projeto é poder verificar se os treinadores dos principais clubes de natação da cidade do Rio de Janeiro utilizam de estratégias metacognitivas e autorregulatórias no processo de formação de jovens atletas de natação. Dentro da metodologia que eu pretendo utilizar, a primeira etapa ela estaria inserida com a escolha dos participantes, e aí seria a escolha dos clubes e também dos treinadores. O meu objetivo inicial é trabalhar com os principais clubes da cidade do Rio de Janeiro. Numa segunda etapa, eu estaria realizando as avaliações dos treinadores, aonde, a princípio, eu vou estar utilizando um instrumento que é um questionário, onde ele consta de 1 a 9 perguntas e terá uma escala de 1 a 5, aonde o 1 seria nunca utiliza e o 5 seria sempre utilizaria dessas estratégias. E a terceira etapa seria a análise estatística, aonde estaríamos verificando se esses indivíduos, através dessa análise, utilizam dessas estratégias de uma maneira sistemática, de uma maneira organizada, ou se aquilo que talvez seria uma hipótese do nosso estudo, se eles utilizam dessas estratégias, mas na verdade sem perceber ou sem saber que essas estratégias elas existem e que elas são de grande importância para a formação dos jovens atletas. Essa aí seria a minha ideia do pré-projeto inicial, de estar desenvolvendo aí no futuro breve, e espero ter explicado de uma maneira que vocês possam ter entendido, e obrigado aí pela participação de todos. Obrigado, meu amigo, agradeço ao professor Igor pela apresentação. Dentro de instantes, a Tamires Cardoso vai apresentar o projeto dela. Pessoal, estamos voltando já.
eventos, em festas, e adotar uma rotina cheia de restrições, cheia de responsabilidades desde cedo ali na adolescência, né? Isso é o que nós chamamos de motivação, e essa motivação ela pode estar associada à diversão, a prestígio social, por querer estar inserido em uma modalidade competitiva, em um grupo, pode estar relacionado a uma autossuperação, um reconhecimento social, ou até mesmo para ter uma vida social um pouco mais dinâmica, no sentido de ser atleta, né? Então, ao longo dessa trajetória como atleta, esse indivíduo pode existir fatores que venham desmotivar esse indivíduo e, consequentemente, levar ao abandono esportivo. Alguns desses fatores podem estar relacionados ao técnico, né? Será que esse treinador está focando, está prestando atenção na idade desses atletas? Será que não está existindo uma cobrança exagerada por resultados em um atleta mirim, petis, que são atletas ali de 9, 10, 11 anos, onde, na verdade, o foco deveria ser o lúdico, né? Focar em educativos, focar na técnica, para que esse atleta goste de treinar e tome realmente gosto pela natação e até pense em seguir uma carreira ali dentro da modalidade, né? Então, fica o questionamento, será que os clubes de hoje estão pensando em uma natação a longo prazo, ou será que eles estão focando mais em resultados? Né? Não, aquele atleta mirim, ele tem que dar resultado na competição. Aquele atleta petis, ele tem que dar resultado na competição. Então, fica esse questionamento, será que está existindo essa preocupação, esse cuidado com uma natação a longo prazo? Outros fatores que podem estar ligados ao abandono da natação pode ser a dificuldade em conciliar os treinos com os estudos, e esse motivo ele se torna presente em todas as categorias competitivas, do mirim até de mirim a sênior, né? Algumas pessoas podem até se perguntar, nossa, mas dificuldade em conciliar a natação em uma categoria petis? Pessoal, isso acontece bastante e os pais chegam junto mesmo, e o primeiro a ficar ameaçado é o esporte, né? Mas acaba sendo um motivo mais comum nas categorias mais velhas, com certeza. Atletas ali que estão na categoria juvenil, na categoria júnior, né? Os atletas que estão na categoria juvenil estão no ensino médio, então há sim essa dificuldade em conciliar. Os atletas que estão na categoria júnior já estão entrando na universidade, então existe essa dificuldade em conciliar os treinos com os estudos. Eu falo por experiência própria. Eu sou ex-atleta de natação e esse foi o motivo pelo qual eu parei de nadar. Então, eu tive que abandonar a natação. Eu tinha 18 anos, já era o momento de entrar na universidade, eu tive que colocar na balança ali o que era prioridade no momento. Infelizmente, não deu para conciliar as duas coisas, né? Então, outros fatores que podem fazer com que o atleta abandone o esporte pode ser a ocorrência de lesões, uma especialização precoce, né? Então tem que tomar bastante cuidado com os estímulos que estão aplicando a esses atletas ali, dependendo da idade desses atletas. Outro fator bastante comum é a dificuldade em se manter na modalidade, né? A natação ela é considerada um esporte caro e nem todo mundo consegue se sustentar na natação, né? Principalmente no nosso país é um pouco difícil, né, para muitos pais. Então, a carreira desse atleta acaba sendo interrompida precocemente por conta disso, né? E o nosso trabalho vem justamente levantar essas questões. Quais são os principais motivos que levam ao abandono da natação, né, em nadadores em formação? Então, é interessante porque é legal ter uma continuidade no esporte, né? Esse abandono precoce da natação acaba interrompendo uma natação a longo prazo, porque é interessante que esse atleta, esse aluno, na verdade, que entrou numa escolinha de natação no clube, ele passe para as categorias das equipes, né? E aquele atleta que é mirim vai passar ali para petis, infantil, juvenil, assim por diante, até chegar numa categoria adulta, que é uma categoria sênior, né, com atletas ali com mais de 20 anos. Então, é interessante que tenha essa continuidade no esporte.
Então, nesse sentido, o nosso estudo ele se torna importante e relevante para treinadores e gestores dos clubes, porque ter conhecimento sobre essas questões do abandono é o que pode ajudar a reverter essa evasão. Então, para os treinadores é importante e útil, né, ter acesso a essas informações para incorporarem ali nas gestões dos seus planejamentos de treino e até mesmo avaliar a sua conduta perante os atletas, porque o papel do treinador é importantíssimo para a permanência desse atleta na modalidade, né? Ter conhecimento ali do quais são as causas, na verdade, do abandono do atleta é o que pode ajudar ali a minimizar a situação, né? Muitas vezes o treinador pode entrar com alguma ação, pode ajudar em vários sentidos. Vou dar um exemplo. Lá no Fluminense eu já presenciei alguns atletas que estavam com dificuldade de pagar as provas das competições, ameaçando ali até a abandonar a modalidade precocemente. Então, se é um atleta que está tendo uma evolução, que é um atleta dedicado, não falta, então nada impede do clube ajudar nesse sentido, né? Tem alguns exemplos assim lá no Fluminense, eu sei que também tem em outros clubes do Rio. Né? Então, para os gestores também se torna útil esse tipo de informação, porque é uma oportunidade de melhorar os seus serviços e aferir se essas questões do abandono são em relação a questões internas ao clube ou questões externas. Né? E até mesmo ter um controle, porque muitas vezes o atleta abandona a modalidade, mas não significa uma total inatividade desse atleta, ele pode migrar de modalidade. Eu não quero mais fazer natação, mas eu quero fazer o polo aquático. Então, acontece de um nadador sair da natação, ir para o polo aquático, ir para o nado sincronizado, para o futebol, para o vôlei. Isso pode acontecer, do atleta migrar de modalidade, não representando uma total inatividade desse sujeito no esporte. E o objetivo do nosso estudo é analisar os motivos que levam ao abandono em nadadores em formação com até 18 anos, analisar se existem diferenças entre as categorias, identificar se essas diferenças são diferenças significativas e fazer um levantamento do que tem hoje na literatura atual, né, sobre o tema, sobretudo em língua portuguesa. Para isso, o primeiro passo da nossa metodologia foi a seleção de artigos. Nós usamos alguns termos como abandono da natação, alto rendimento, natação competitiva. O segundo passo foi verificar a qualidade desses artigos, porque nós escolhemos fazer uma revisão sistemática de artigos em língua portuguesa. Então, nós precisamos verificar se esses artigos estão dentro do padrão exigido para uma revisão sistemática. E, para isso, nós usamos o Prisma e a escala Pedro. O terceiro passo da nossa metodologia é analisar os resultados desses artigos selecionados que foram escolhidos ali por nós, e é exatamente aqui que nós paramos. Nós hoje estamos analisando esses resultados. Na literatura, tem pouquíssimos artigos publicados com esse tema em língua portuguesa, e a maioria dos artigos, eles abordam todas as categorias competitivas, né, de mirim a sênior. E nós vamos usar esses artigos para a realização do nosso trabalho, mas nós só vamos considerar aqueles dados que são interessantes para a realização do nosso trabalho mesmo, né, que são atletas em formação. Então, a gente vai pegar ali atletas com até 18 anos de idade. Então, pessoal, é basicamente isso. Tá aqui o meu contato para qualquer dúvida. Se quiserem algum material depois sobre natação, conversar sobre treinamento, vou estar à disposição aí de vocês, tá? Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Oi, Tamires, obrigado pela sua apresentação. Eu tenho uma pergunta para você, posso fazer? Esses motivos que você indicou de abandono da natação, eles são específicos da natação ou se aplicam a outras modalidades também, como o vôlei, por exemplo? Então, a natação, ela é um esporte individual e o vôlei, ele é um esporte coletivo.
né? Claro que podem existir alguns motivos mais específicos nesse sentido, pela natação ser um esporte individual e pelo vôlei ser um esporte coletivo ali, que você está lidando com outros atletas, é uma equipe e tudo, mas só que geralmente, né, de modo geral mesmo, os motivos se assemelham bastante. Como, por exemplo, esse exemplo que eu dei sobre a dificuldade em conciliar os estudos com os treinos. Né? Isso é comum acontecer em todas as modalidades competitivas, então se assemelham bastante nesse sentido. Isso, Guilherme. Muito obrigado, Tamires. Pessoal, a gente vai se organizar aqui para a próxima apresentação, tá bom? Boa tarde, pessoal. Bom, meu nome é Ronan Raposo, sou acadêmico de Educação Física, né, do Bacharel da Educação Física da UFRJ, integrante do grupo de pesquisa Ciências e Esportes Aquáticos. Vou falar um pouco sobre o meu projeto de pesquisa, que tem como tema treinamento em longo prazo na natação. Bom, pessoal, a escolha do tema aconteceu de uma maneira bem natural para mim, tendo em vista que a continuidade é um dos mais importantes princípios de treinamento esportivo. E quando a gente fala em treinamento em longo prazo, a gente acaba associando, né, esse termo de treinamento em longo prazo a esse princípio do treinamento físico, do treinamento esportivo continuidade. E por que a continuidade é tão importante assim? Porque manter a continuidade em um exercício físico pode proporcionar uma vida mais saudável, né, a algum indivíduo. Um indivíduo que existem outros fatores, mas aquele indivíduo que tem a continuidade no treinamento esportivo, com o exercício físico, ele tem uma vida mais saudável. Manter a continuidade no exercício físico pode proporcionar mais horas de prática, mais tempo de vivência esportiva, dentro de uma modalidade ou de outras modalidades, facilitando assim o desenvolvimento físico, facilitando o desenvolvimento motor desse indivíduo. Manter a continuidade no exercício físico associada a adequadas sobrecargas, né, pode proporcionar adaptações fisiológicas, sistema cardiovascular, no sistema neuromuscular. Então, pessoal, dessa maneira, o treinamento em longo prazo pode ser uma estratégia ideal para que o indivíduo dê continuidade a uma determinada modalidade esportiva. Beleza? O objetivo do treinamento em longo prazo é realizar de forma planejada e de forma sistemática a preparação de um atleta, né, através de um adequado desenvolvimento biopsicossocial e respeitando sempre as individualidades que são provenientes da maturação. Beleza? Pessoal, se levarmos em consideração que receberemos crianças bem jovens, né, em clubes e academias, a partir ali de 6, 7 anos de idade, e a ideia é que essas crianças, esses jovens atletas, dêem continuidade em um treinamento em longo prazo, toda essa etapa de desenvolvimento humano dessa criança, né, de 7, 8 anos, 9, 10, até a sua adolescência e assim por diante, esse jovem atleta, essa criança, adolescente, estará junto com o seu treinador. Beleza? Então, dessa maneira, cresce a importância de que esse planejamento seja realmente bem adequado dentro do que a gente fala de maturação biológica, psicológica e social. Tá? Esse período, pessoal, dessas crianças e jovens, adolescentes, esse período de desenvolvimento humano é um período que ocorre grandes mudanças. Biológicas, por exemplo, é um período que ocorre a maturação dos sistemas, o aparecimento das características sexuais secundárias. Então, algumas características, alguns componentes físicos podem ser alavancados nesse período. Beleza? É importante lembrar que a maturação ela não ocorre de uma maneira linear. Então, o que pode acontecer? Crianças com uma mesma idade cronológica, eles estarem em níveis de maturação diferentes. Beleza? Isso é importante na hora de um treinador realizar um planejamento para os seus atletas. Ele poder estar individualizando e identificar o nível de maturação de cada criança. A parte psicológica, por exemplo, se a gente parar para pensar, uma criança de 6, 7, 8 anos, o que é atrativo para uma criança dessa idade não é o mesmo atrativo para uma criança ou então um adolescente de 11, 12 anos. Então, na hora de planejar
o treinamento tem que ser levado em consideração também, além das questões sociais, e ao passar do tempo, cresce-se a responsabilidade. Uma criança de 8, 9 anos tem uma responsabilidade menor do que uma criança, um adolescente, 11, 12, 13 anos. Né? Como a gente ouviu nossa amiga aí anteriormente, uma questão escolar, por exemplo, acaba influenciando bastante nessa situação toda, nessa circunstância toda. Então, a ideia é que esse planejamento de treinamento seja adequado nesses quesitos de maturação biológico, nos quesitos psicológicos e nesses quesitos sociais também, beleza? Para que evite um confronto ali entre interesses de treinamento, interesses de escola, interesses de pais, e acabe chegando no momento em que o atleta tem que decidir entre continuar no esporte, continuar na natação, ou então optar pelos seus estudos. A ideia não é essa, a ideia é conciliar todo esse bolo aí de ideias, beleza? Então, dessa maneira, é necessário realizar esse desenvolvimento planejado, que garanta uma boa transição entre as categorias e diminua a possibilidade de abandono do esporte, abandono da modalidade esportiva, e elevando assim a probabilidade de longevidade da prática esportiva, seja ela uma prática esportiva profissional, que o atleta chegue a um alto rendimento, ou que seja uma prática esportiva recreativa, tanto faz. Importante que ele passe por esse processo, não abandone, dê continuidade, e os benefícios da continuidade do treinamento em longo prazo vão vir, beleza? Então, essa é a importância do estudo, evitar o abandono, né, e tentar fazer com que esse atleta tenha longevidade. Tudo isso através de um adequado desenvolvimento biológico, psicológico e social, que é característico dessa etapa do desenvolvimento humano, que eu falei, né? Então, o objetivo do estudo que a gente vai realizar é conhecer os aspectos estruturantes da formação competitiva dos clubes do Rio de Janeiro, né, e poder realizar uma análise de como vem sendo realizada essa formação em paralelo com o que prescreve a literatura atual. Então, falando de literatura, esse daí é o artigo, né, que estaremos usando como base. Ele traz um posicionamento da Associação Nacional de Treinamento de Força e Condicionamento Físico, lá da Inglaterra, tem como autor Lloyd. Esse artigo acaba trazendo alguns pilares do que são importantes para um treinamento, para o desenvolvimento atlético em longo prazo. Então, esse é um dos principais artigos, existem outros que a gente está usando, né, para realizar esse estudo, mas através desse artigo, através desses 10 pilares, a gente vai realizar um questionário e, a partir daí, eu vou até falar sobre a metodologia também, aproveitando o gancho para falar da metodologia, né, através desse artigo do Lloyd, que tem os pilares, né, os pilares para a realização de um treinamento em longo prazo de sucesso. A gente vai criar um questionário. O artigo ele é algo mais geral, ele não trata só da natação, ele trata de outros esportes também. Então, na elaboração desse questionário, a gente precisa acabar direcionando mais para a natação, que é o objetivo do estudo. Então, a gente vai realizar essa elaboração do questionário, que, na verdade, eu já realizei esse questionário, já confeccionei, já apresentei questionário para os professores que temos lá no grupo de pesquisa, já foi avaliado, e esse questionário voltou para mim para realizar algumas modificações, e eu vou apresentar aos professores novamente, no intuito desse questionário ser validado, beleza? Então, o questionário sendo validado pelos professores, mestres, doutores lá do grupo de pesquisa, os amigos também que têm essa prática, essa vivência na natação, estarei enviando o questionário e o projeto ao Comitê de Ética, para conseguir a liberação do Comitê de Ética, e aí passar para o segundo passo, que será o passo da entrevista. Nessa entrevista, eu iria, né, na verdade, iria até os clubes, mas a entrevista passou a ser uma entrevista online, devido aos problemas que a gente sabe bem, pandemia, enfim. Então, debatendo no grupo de pesquisa, resolvi fazer essa entrevista por meio de um questionário online, e eu vou convocar os head coaches dos clubes, de alguns clubes do Rio de Janeiro, para poder estar conversando com ele, ou então gestores também, gestores dos clubes,
quem tiver maior domínio sobre essa parte, né, do treinamento em longo prazo, né, passando por todas as categorias, começando no mirim, infantil, enfim, aquele gestor ou então head coach que tenha consiga entender como é realizado esse treinamento em longo prazo dentro do clube. Realizarei esse questionário com esses head coaches, gestores, e no terceiro passo realizarei uma análise para saber como é que vem sendo realizado esse treinamento em longo prazo dentro dos clubes do Rio de Janeiro. E a ideia, né, obviamente, o questionário não é com a ideia, e a análise não é com uma ideia de julgar os nossos amigos, os profissionais, mas sim de realizar um estudo e tentar aproximar a prática, que é o que eles realizam na borda da piscina, com a teoria, que é o que a literatura traz, tentar ver se estão de acordo, e se não estiver de acordo, ou precisar fazer alguma melhoria, a gente vai estar voltando aos clubes, apresentando esses resultados, essas análises, como oportunidade de melhoria, né? Então, essa metodologia do meu artigo. Estou motivado aí para continuar a fazer, né? E muito obrigado. Meu nome é Ronan, meu contato está aí, fico aqui à disposição para qualquer intervenção, qualquer pergunta e qualquer contribuição. Muito obrigado. Ana, parabéns, muito obrigado pela sua apresentação. A próxima apresentação será do acadêmico Marcos Vinícius. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Marcos Vinícius Sampaio Pérez, sou estudante de bacharelado em Educação Física da UFRJ, membro do grupo de pesquisa de ciência dos esportes aquáticos, e o tema da minha iniciação científica é o efeito do treinamento da força muscular realizado na água no desempenho de jovens nadadores. Para a gente entender sobre o assunto, a gente precisa entender o que é a força muscular e como ela pode ser treinada. A força muscular nada mais é do que uma capacidade física inerente do ser humano e pode ser desenvolvida através do treinamento resistido, elevando os níveis de força, potência e de desempenho. Para esse treinamento da força muscular, a gente basicamente tem duas vertentes, né? O treinamento da força muscular fora da água, basicamente a partir da musculação, do levantamento de peso, e o treinamento dentro da água, o treinamento aquático, que pode ser realizado a partir de exercícios de hidroginástica. Esse treinamento dentro da água, na literatura mostra que ele tem benefícios semelhantes ao treinamento da força muscular realizado fora da água. E o diferencial desse treinamento dentro da água é que ele pode ser realizado e desenvolvido por meio do movimento realizado em todas as direções do espaço, o que pode garantir uma experiência de percepção do movimento nesse ambiente. E como a gente pode mensurar essa capacidade física, né? A gente tem um teste específico, que é o nado atado. O nado atado ele pode mensurar tanto a força muscular gerada pelo nadador, quanto a potência mecânica gerada por ele. E ele se torna específico porque as ações características do nado livre são semelhantes quando realizadas no nado atado, e a resposta fisiológica também se torna semelhante. E no que consiste esse teste? Esse teste consiste basicamente no nadador realizar as ações características da modalidade, ou seja, o estilo de nado que ele está mais acostumado e que ele costuma competir, né? Costas, crawl, peito ou borboleta. Essas ações características, o nadador vai estar conectado a um transdutor de força, e esse transdutor de força está conectado a um cabo inextensível. Nessa foto a gente pode perceber o nadador realizando o teste, né? Ele está realizando ali o nado de crawl, está com o cabo inextensível ali próximo da cintura pélvica, e aqui na borda, a gente não consegue visualizar na imagem, vai estar o transdutor de força que vai mensurar
essa força que é gerada pelo nadador. Outro ponto importante que a gente precisa correlacionar com a força muscular é o desempenho. Em que consiste o desempenho esportivo? O desempenho esportivo é um fenômeno complexo, resultante de vários processos, fatores internos e externos ao indivíduo. Esses fatores ou aspectos podem ser biomecânicos, socioculturais, psicológicos e genéticos. Em relação ao desempenho esportivo na natação, dois aspectos se sobrepõem, que são os aspectos biomecânicos e as capacidades físicas. Os aspectos biomecânicos a gente pode levar em consideração a frequência e o comprimento de braçadas, e as capacidades físicas, a força muscular e a potência mecânica gerada. Esses dois aspectos são ainda mais importantes em provas de velocidade, como 50 metros e 100 metros. Mas é importante salientar que a preparação desse atleta, né, para que ele tenha um desempenho esportivo ótimo, deve levar em consideração tanto os aspectos biomecânicos, tanto as capacidades físicas, quanto os outros aspectos que a gente mencionou. Porque o desenvolvimento, como já falado, é um fator complexo, que a esfera biopsicossocial é bem evidente, né? Então, não temos como isolar somente um desses aspectos em detrimento do outro, porque o desempenho esportivo desse atleta vai ser aquém do esperado. Já falando especificamente do treinamento da força muscular na água, a maioria dos trabalhos que a gente encontra na literatura são desse treinamento combinado a outras capacidades físicas. E já em relação à amostra desses trabalhos, eles são desde de jovens até idosos, passando por adultos e pessoas também com comorbidade, como obesos, hipertensos, diabéticos e mulheres grávidas. Nesse trabalho da Karen Antunes e colaboradores, eles fazem uma intervenção de 8 semanas de treinamento de força, né, basicamente com a hidroginástica, para avaliar a força das mulheres idosas e de meia idade. E a gente pode perceber ali no procedimento, o segundo parágrafo do procedimento, a gente tem tanto a força muscular, aí está sendo expressa pela resistência muscular localizada, quanto a capacidade aeróbia e a capacidade de flexibilidade dos indivíduos. Então, poucos estudos, né, em relação aos estudos que realizam mais de uma capacidade física no treinamento, são poucos os estudos que testam somente a força muscular como forma de intervenção. Em relação aos atletas, a gente também tem uma literatura escassa. E, normalmente, eles fazem com esportes coletivos de quadra ou de campo, como o futsal e o futebol. Aqui eu trouxe para vocês um artigo do Fabrício Madureira e colaboradores, em que ele vai fazer uma intervenção de treinamento resistido no meio líquido, que eles chamam de water force. Parece que é a forma como eles denominam no grupo de estudos e de pesquisa dele, e que mostra que esse treinamento de força realizado na água, ele é benéfico para esses atletas. A gente pode ver aqui na tabela à esquerda, a tabela número 2, em relação a número de abdominais, flexão de braço, carga do leg press e a flexibilidade. E aqui a gente consegue ver o pós em relação ao pré, que houve uma melhora. Na tabela do lado direito, que são os testes específicos à modalidade, impulso horizontal, agilidade, potência anaeróbia e potência aeróbia, a gente também consegue perceber que o pós em relação ao pré, ele tem score muito mais elevado. Então, a gente consegue entender que esse treinamento da força muscular dentro da água, ele é benéfico e os benefícios são semelhantes aos benefícios do treinamento de força muscular fora da água. A partir do que foi exposto, a gente consegue fazer um questionamento. Se
será que esse treinamento da força muscular dentro da água ele é benéfico para o nadador? Porque se a gente consegue entender que esse treinamento ele possui benefícios semelhantes ao treinamento da força fora da água, e o diferencial dele é que ele gera uma experiência de percepção maior do que o fora d'água, por causa do movimento em várias direções, a gente pode inferir que esse treinamento possa ser benéfico para o nadador e que, com a melhora da força, ele consiga melhorar também o seu desempenho. Então, para finalizar, o objetivo desse estudo, dessa iniciação científica, né, desse projeto de iniciação científica, é avaliar o efeito do treinamento da força muscular realizada na água e com o uso do nado adaptado. Esse nado adaptado vai ser usado para mensurar a força gerada pelo nadador, né, no desempenho de 50 metros nado crawl de jovens nadadores. Bom, com isso eu termino a minha apresentação. Muito obrigado pela paciência e por estar com a gente, tanto na minha palestra quanto na palestra dos outros membros, assim como na palestra dos membros que virão a seguir. O meu contato, tanto de e-mail quanto de Instagram, está aí na tela, e eu espero que tenha sido de fácil entendimento, espero que eu tenha conseguido passar da melhor forma possível a ideia desse projeto de iniciação científica. Muito obrigado. Marcos, parabéns pela sua apresentação, tá bom? Eu tenho uma questão para você, pode ser? Pode. Como seria essa mensuração da intensidade dos treinamentos de força muscular dentro da água, né? Essa é uma dificuldade que a gente tem. Como é que a gente vai mensurar essa produção de força? Sim. Bom, pelo que eu venho lido da literatura, basicamente é comum dois tipos de mensuração dessa intensidade. É a mensuração através da percepção subjetiva de esforço, a partir da escala de Borg, né, aquela de 6 a 20, ou a adaptada de 0 a 10, onde, se a gente for pegar a escala adaptada de 0 a 10, o 0 é o esforço quase mínimo, nenhum, né, e o 10 o esforço máximo. E no meio desse termo a gente vai ter o leve, o moderado e o forte. E um outro tipo de mensuração que eu vejo também é a mensuração através da velocidade de execução. Porque se a gente for pensar em relação ao ambiente que a gente está trabalhando, que é a água, né, a hidrodinâmica ela vai interferir. Então, se a gente for pensar no arrasto, que ele é proporcional à velocidade de execução, quanto maior a velocidade, maior o arrasto, e, consequentemente, a força de arrasto que vai dificultar o movimento vai ser maior, gerando, assim, uma intensidade maior de esforço. Então, acredito que são duas das formas de se fazer essa mensuração. Caso a gente for continuar com o projeto, né, passar para a parte experimental com os nadadores e fazer uma periodização do treinamento, na minha opinião, eu acredito que seria melhor essa mensuração a partir da velocidade. É um pouco mais difícil de se fazer, mas eu acredito que seja um pouco melhor do que a percepção subjetiva de esforço. Muito bom, Marcos. Muito obrigado, tá bom? Pessoal, a próxima apresentação é do Thiago Barbosa, vai falar sobre natação em águas abertas. Já volto. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Thiago Barbosa, sou bacharelando em Educação Física, na Escola de Educação Física e de Esporte, lá na FRJ. Participo do grupo de pesquisa em Ciência dos Esportes Aquáticos e eu sou estagiário na assessoria esportiva da Benadá, Natação em Águas Abertas. Vim aqui trazer para vocês o meu trabalho de TCC, que é o perfil dos nadadores competitivos de águas abertas das cidades do Rio de Janeiro e Niterói. O que eu trouxe de início como pensamento de problematização? Pensei em águas abertas e piscina. Trouxe a parte histórica, para eu começar com isso. Porque na segunda metade do século XIX, a popularização do comportamento da população, aí trazendo carioca, era de se banhar nas praias
do centro da cidade, principalmente. E esse comportamento ajudou a abrir oportunidades de casas de banho, né, mais tarde, e a prática da natação nas praias e na Baía de Guanabara. Tanto aqui no Rio de Janeiro, quanto, por outro lado, Niterói também. Tanto que já ocorreu de ter travessias do lado de Niterói, terminando para o lado de cá, na altura do Morro da Viúva. Mas, depois trazendo já para o século XX, a piscina ela começou a se sobressair. Pelo que eu vi, a parte de piscina, de trazer a organização de como é a piscina, de nadar, treinamento, como eu posso dizer, sobre como montar o ambiente, acabou sendo melhor que da parte de águas abertas. E com isso, também começou a surgir planos de montar piscinas, novas piscinas, não só no Rio de Janeiro, mas em outros lugares do Brasil. Isso facilitou muito a visibilidade da parte de piscina. Então, começou a diminuir o lado de águas abertas e a piscina começou a aumentar e foi indo durante a primeira metade do século XX. E aí depois, indo no final do século XX, ideias que vieram lá de fora, do exterior, começaram a alimentar aqui, de novo, a ideia de águas abertas. Tal como hoje o atual professor da educação física, na época, década de 70, ele era atleta, brasileiro, o professor Valdir. Então, ele trouxe a ideia de águas abertas, mas dentro da organização do exterior. E, posteriormente, na década de 90, começou a ter eventos eventos de natação, em piscina, polo aquático, e começou a ter mais aderência, novamente, às águas abertas. A piscina estava em ascensão, como Xuxa, Gustavo Borges, e também teve a Poliana Kimoto depois em águas abertas. Então, piscina e águas abertas começaram depois a crescer juntos. O que eu trouxe como justificativa foi a visibilidade que aí já depois dos anos 2000 começou a crescer o mundo de águas abertas, tanto aqui no Rio de Janeiro, quanto em outros estados também, tendo em vista que o Brasil é um país que tem um litoral imenso, e não só litoral, mas também tem ambientes de rio, de canais, de lagoas, lagos, e eu procurando no meio acadêmico, quando eu trouxe essa ideia do TCC e apresentei para o professor, eu acabei me deparando com pouco material sobre o meu título e sobre, no geral, dizendo sobre o Brasil, águas abertas, tem muito mais sobre fora do país. E sem falar também da minha própria motivação. Eu sou do meio da natação, sempre nadei. Quando eu entrei para a educação física, conheci a águas abertas. Então, isso foi um complemento para mim. O objetivo é saber, através de um questionário, quem são essas pessoas que estão nesse meio, e apresentar o perfil desse público-alvo. Essas pessoas que nadam e competem em águas abertas. O questionário que eu montei foi feito através do Google. São múltiplas escolhas, na verdade, predominância de múltiplas escolhas e pouquíssimas de discursiva. E não tem a caracterização da pessoa que está respondendo aquele questionário. É totalmente anônimo. E depois disso, depois que eu concluir o questionário,
eu vou fazer uma análise e fazer a conclusão final do que se trata desse perfil. Tá aqui o título, né, lá da página do formulário que eu fiz. Eu me baseei em um dos artigos, né, sobre águas abertas, a parte mais histórica, que eu estou mostrando para vocês. Aqui, ó, sobre a segunda metade do século XIX, que trata aqui a parte central da cidade do Rio, e tem esse título que eu acabei encontrando, que é muito, muito parecido com o que eu estou fazendo, né, que é lá da cidade de Fortaleza. E acaba sendo um parâmetro muito bom para eu desenvolver o meu trabalho. Aqui tem os meus contatos, eu deixei meu e-mail, e tem o meu Instagram também. O meu trabalho ele ainda está em andamento, né? Mas, tendo concluído, a minha ideia é de poder divulgar. Aí quem quiser entrar em contato também comigo, pode entrar, perguntar sobre o trabalho que eu estou fazendo em andamento, tá? E é só me chamar que eu estou à disposição. Bom, muito obrigado a todos. Obrigado, Thiago. Parabéns pela sua apresentação. Pessoal, a gente está indo aí para a última apresentação do nosso encontro. A apresentação agora será do professor Roberto. Boa tarde a todos. Me chamo Roberto Miranda Ramos Costa. Faço parte do grupo de pesquisa em Ciências dos Esportes Aquáticos. Hoje eu trouxe para vocês aqui o tema do meu trabalho é a Covid-19 e o distanciamento social, quando a onda da internet substituiu a onda do mar para a prática de exercícios físicos. Esse tema ele teve origem através da escrita de um artigo. Esse artigo ele foi publicado na revista Augustus. Ele foi realizado em parceria com a professora Patrícia dos Santos Vigário. Ela é professora do programa de pós-graduação em Ciências da Reabilitação da Uniswan. E aí eu trago para vocês aqui um vídeo que é sobre a atividade de natação em águas abertas, a atividade que deu origem a esse artigo. Dentro desse vídeo, nós mostramos tanto a prática de natação em águas abertas, tanto a prática direcionada de exercícios físicos através dos recursos tecnológicos. E aí vai dar para ter uma real noção do que nós iremos falar no nosso artigo através dessas imagens. Esse vídeo ele traz a atividade que era lecionada antes, a atividade de natação em águas abertas, ela é realizada na praia de Copacabana, ali no posto 6. Então vocês veem que os alunos eles saíram de um contato com a natureza, o contato com a atividade ao ar livre, uma prática da liberdade, do direito de ir e vir, para uma atividade direcionada por recursos tecnológicos, através da tela do computador. Tudo isso foi causado pelo momento que nós estamos vivendo, é o momento da pandemia. Através dessa pandemia, por recomendações da Organização Mundial da Saúde, nós nos encontramos em distanciamento social, então estamos evitando de sair às ruas e, por conta disso, as atividades ao ar livre e em grupo, elas foram suspensas. E uma forma de nós continuarmos mantendo nossos alunos fisicamente ativos foi através de plataformas tecnológicas nós direcionarmos exercícios físicos. E aí vocês, pelo vídeo, assim, pelas imagens, vocês sentem
a fisionomia, conseguem perceber a fisionomia de prazer, a sensação de liberdade de estar ali no mar, desses praticantes, desses indivíduos que realizam suas atividades da natação em águas abertas, e imaginam também como deve ter sido o impacto, com a interrupção abrupta da prática regular de exercício físico, que era mediada numa praia, e ela passou a ser realizada em casa, totalmente de forma adaptada, de uma forma tecnológica, através ou de telefones, através de uma tela do computador. Então, esses indivíduos, eles sofreram impacto. É isso que nós procuramos mostrar mediante aqui nesse artigo. E aí todos nós sabemos dos benefícios dos exercícios físicos. Nós procuramos manter essa prática regular, até por conta de se ter uma rotina, para que esses alunos eles mantivessem o seu cronograma diário. Então, os exercícios que eles faziam ao ar livre, dos mesmos horários, eles foram realizados dentro de casa. E, através desses exercícios, por recursos tecnológicos, nós conseguimos minimamente manter as relações interpessoais, amenizar de uma certa forma o impacto do distanciamento social. E aí, para que nós entendamos o tema do nosso artigo, tudo que foi abordado, nós fazemos uma passagem breve assim, pela definição de natação em águas abertas. Natação em águas abertas, muitas pessoas elas acabam confundindo com a natação no mar. Natação em águas abertas ela pode ser praticada no mar, em lagos, lagoas, represas. Então, é bem mais amplo do que talvez a prática da definição de natação no mar. E qual seria o público-alvo? Eu acho que a natação ela tem a sua vantagem por ser altamente inclusiva. Então, o público-alvo são todos que queiram praticar a natação. Podem ser tanto idosos, pessoas com deficiência, jovens, adultos. O que nós temos é que procurar adequar a característica de determinadas populações à prática de natação. Por exemplo, se eu for dar aula para uma pessoa com deficiência, eu tenho que adequar todo o meu ensino à característica da deficiência daquele determinado aluno. Se um aluno, ele, por exemplo, tem síndrome de Down, ele tem umas características específicas, problemas cardiorrespiratórios, uma hipotonia, então já sei que eu não posso elevar demais a minha intensidade durante o treinamento, não posso elevar o volume. Esse aluno com síndrome de Down ele pode vir a ter um déficit cognitivo, então o meu ensino ele tem que ser de uma forma mais dissecada, de uma forma mais lenta. Quando eu trabalho com idosos, eu tenho que também me atentar com a minha intensidade, me atentar com a questão da segurança, a questão do equilíbrio na entrada e na saída do mar. Então, eu adequo o meu ensino a qualquer tipo de público, mediante a característica desses indivíduos. E aí, quais são os objetivos? Por que essas pessoas procuram a natação em águas abertas? Elas procuram a natação em águas abertas por inúmeros motivos que podem vir desde a estética ao alto rendimento. Lembrando que nós podemos procurar a natação em águas abertas com o objetivo de melhorar a nossa estética, mas junto com essa melhora da estética vem outros fatores que a pessoa venha a se beneficiar. Uma melhora da aptidão cardiorrespiratória, um maior controle do índice glicêmico, uma diminuição do percentual de gordura. Então, são muitos fatores trabalhados dentro da natação. E aí nós tocamos na evolução do esporte. O esporte tem evoluído muito. Ele surgiu dos primórdios como forma de sobrevivência, forma de locomoção pelos nômades, pelos primatas. E hoje em dia a sua prática está bastante disseminada pelo Brasil e pelo mundo. E aí como que ocorre isso? Por que ocorre? Por que essa prática tem aumentado bastante, tem crescido bastante o número de adeptos a essa atividade? Muitas vezes pelo contato com a natureza. O contato com a natureza ele beneficia essa prática, diferente de você praticar a natação
em piscina. A natação em piscina, ela se torna muitas vezes um ambiente controlado, um ambiente estático, que você já sabe a temperatura que você já vai nadar, você já tem uma metragem daquele ambiente, a metragem da piscina, então você não tem muitas surpresas. E nadar no mar é sempre uma surpresa, cada dia é um dia, cada momento é um momento. Um dia a água pode estar fria, no outro dia a água pode estar quente, eu posso ter um dia com mais correnteza, no outro dia eu posso ter ondas, eu posso ter o contato muitas vezes com animais marinhos, tartarugas, arraias. Então, a natação em águas abertas, o contato com o mar tem isso assim de fantástico, de diferencial. E o que aqui no Brasil e no Rio de Janeiro nos favorece? São os fatores geográficos e climáticos. Nós temos aí uma temperatura média anual de 23 graus aqui no Rio de Janeiro, então uma temperatura bastante agradável, que favorece a prática desse esporte. Nós temos uma extensão litorânea enorme no Rio de Janeiro, então são muitos os pontos que nós podemos praticar a natação. E particularmente falando da nossa atividade, que ocorre ali na praia de Copacabana, no posto 6, muitos perguntam, por que nós temos tantos adeptos, tantos nadadores praticando na praia de Copacabana no posto 6? O posto 6 em Copacabana ele tem a particularidade que ele tem uma barreira de corais que protege da entrada, muitas vezes, de ondas, da entrada de corrente. Então, o mar geralmente fica mais tranquilo, o que favorece o ensino e a prática da natação. E aí, quais são os benefícios da prática da natação? Como eu falei anteriormente, são inúmeros. Se nós pensarmos nos benefícios físicos, nós temos, novamente, um controle da pressão arterial, redução da massa corporal, nós temos uma melhora da aptidão cardiorrespiratória, uma melhora da qualidade do sono, e os fatores psicossociais, uma diminuição muitas vezes do estresse. Pessoas que têm tendência à depressão utilizam o esporte como forma de tratamento, como forma de diminuir o impacto, esse trecho ali, essa proximidade com o quadro depressivo. As relações entre as pessoas, o contato entre as pessoas favorece isso. Então, o ambiente que você faz o esporte, muitas vezes, é dito de forma individual, porque você nada sozinho, mas é coletivo porque você participa dentro de um grupo. Então, você tem a oportunidade de conhecer pessoas, de estreitar laços, de fazer amizades. E aí, dentro disso tudo, dentro dessa prática regular que essas pessoas estavam, veio a pandemia chamada aí da Covid-19. E existem algumas nomenclaturas que elas acabam se confundindo no nosso entendimento. Muito se fala na televisão em coronavírus, SARS-CoV-2, Covid-19, e o que seria cada coisa, o que seria isso? O coronavírus é quando nós pensamos a nomenclatura utilizada para a família do vírus. E aí o SARS-CoV-2, ele é um tipo desse coronavírus. Essa nomenclatura está em inglês e ela em português ela significa síndrome respiratória aguda grave. E esse Covid-19 foi o nome determinado pela Organização Mundial da Saúde para definir, para traçar como nomenclatura a doença. Então, se nós dividirmos essa palavra em sílabas, o Covid-19, o CO, ele significa o corona, o V, ele significa o vírus, e o D é de doença. E o 19, ele faz menção a quê? Ele faz menção à data em que foi descoberto o vírus lá em Wuhan, na China, onde foi descoberto o primeiro caso do Covid-19, que foi em dezembro, no finalzinho de dezembro, e veio à tona ao mundo aí nos noticiários no início de janeiro. E aí, quais são as características dessa doença? Esse vírus ele é envolvido por uma capa de gordura e proteína, e essa proteína ela tem uma afinidade com a enzima ECA2, que ela está presente em nossas células, e aí ela facilita a infecção.
Por conta disso, por conta dessa facilidade de disseminação dos vírus, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, determinou o distanciamento social. O que é o distanciamento social em si, resumidamente? Tomar algumas atitudes ou atos para nós contermos o avanço do vírus. Como assim? Evitar aglomerações, evitar locais que tenham muitas pessoas, evitar sair de casa se não for necessário, se sair, tomar os devidos cuidados, manter a distância entre as pessoas de no mínimo 2 metros, evitar tocar nas coisas, utilizar equipamento de proteção individual, que seria o EPI, utilização da máscara, porque o vírus ele passa através do contato, através da saliva. E por conta desse distanciamento social, nós tivemos que criar, como muitos profissionais, como muitos educadores físicos, adaptações para estreitar os laços entre o professor e o aluno. Então, foi uma fase aí que muitos professores eles tiveram que se reinventar. Professores que estavam acostumados a atuar diretamente com seus alunos, a atuar em campo, tiveram que utilizar as plataformas tecnológicas para estar direcionando as suas atividades. No nosso caso, nós dávamos as aulas de natação em águas abertas e nós passamos a dar aulas de pilates, solo, aulas de ginástica, aula de yoga, através de plataforma tecnológica. E aí, quais são esses impactos do distanciamento social? Os impactos podem ser inúmeros. Impactos físicos, uma diminuição da aptidão cardiorrespiratória, um ganho de massa ou de ganho de peso corporal, visto que você diminui o gasto diário desses indivíduos. Você pode ter impactos também no âmbito psicossocial. Essas pessoas elas ficam mais estressadas, apresentam muitas vezes quadro de depressão, e se elas apresentam quadro de depressão, ficam mais estressadas, elas ficam mais suscetíveis a tipos de doença por conta na baixa do sistema imunológico. E nós sabemos da importância do exercício físico na manutenção do nosso sistema imunológico. Então, por isso, nós demos continuidade à prática regular de exercícios físicos, mesmo que de forma adaptada, saindo da natação para o âmbito da ginástica, do pilates, da yoga, que o importante nesse momento era manter os nossos alunos fisicamente ativos e também uma saúde mental íntegra, para que eles saiam dessa pandemia sem nenhum tipo de distúrbio mental, sem nenhum tipo de quadro de depressão, sem nenhum problema com relação ao seu sono, com relação a ter insônias, quadros de tristeza. E o objetivo do nosso estudo, ele foi realmente saber qual o real impacto do distanciamento social no quadro geral de saúde desses indivíduos, na percepção geral de saúde e bem-estar desses indivíduos. E se essas plataformas que nós utilizamos para realizar os exercícios físicos adaptados, eles estavam sendo úteis realmente para essas pessoas durante esse período. E qual seria a relevância do estudo? A relevância é que o estudo ele serve não só para a nossa equipe, mas para muitas equipes ou muitas pessoas que, de uma hora para outra, elas tiveram as suas atividades interrompidas e adaptadas. Tinha muitas pessoas que pedalavam, muitas pessoas nadavam ao ar livre, jogavam futebol, participavam do circuito funcional em praças, em quadras. Então, elas tiveram que se adaptar a essa nova forma de se exercitar, essa nova forma de viver, com regras e com restrições. E aí, como nós fizemos isso? Nossos materiais e métodos. O delineamento do estudo e amostra, ele foi realizado através de um estudo observacional seccional. Então, o estudo ele foi realizado num momento só, num único momento, através da aplicação de um questionário.
Nós formulamos um questionário, enviamos para esses alunos através do e-mail, esses alunos nos responderam e aí nós protocolamos e organizamos numa planilha todas essas respostas. A população que foi enviado o questionário é um N de 15 alunos, porém somente 9 alunos nos responderam. Os exercícios físicos, eles foram mediados através da plataforma Zoom Meetings, e a frequência semanal de treinamento, nós procuramos manter a frequência semanal igual a que nós tínhamos na praia, nas atividades de natação em águas abertas, de 3 vezes por semana. E aí, quais foram as questões elaboradas para alcançar aí o objetivo do nosso estudo? A primeira questão foi: qual o impacto da interrupção de práticas de natação em águas abertas devido ao distanciamento social na sua percepção de bem-estar e estado geral de saúde? Foi o que nós falamos anteriormente. Será que impactou realmente na vida dessas pessoas a interrupção da sua atividade regular ao ar livre? Será que realmente teve um impacto negativo na vida dessas pessoas? E a segunda pergunta foi: qual a sua percepção sobre a necessidade de adaptação em um espaço de tempo tão curto a um novo modelo de exercício físico em um ambiente fechado e mediado por recursos tecnológicos, utilizando a internet? E aí nós tivemos coisas bastante curiosas. A internet, ela é de fácil acesso, muito utilizada por jovens, e as pessoas que têm uma idade talvez mais avançada, que fazem parte também lá do nosso público, não têm tanto contato com essas ferramentas, com a internet, com a utilização da internet, e foi bonito de ver essas pessoas iniciando esse uso, e também foi bonito de ver os professores se adequando. Eu acho que essa nova realidade é uma realidade que veio para ficar, os exercícios, as aulas sendo mediadas pelos recursos tecnológicos. E aí, quais resultados nós encontramos? 9 pessoas responderam nossos questionários, isso corresponde a 60% dos questionários enviados. Desse N aí, desse universo, 6 eram mulheres, o que representa 67% dos praticantes. Nós utilizamos como tratamento estatístico a mediana, com valores mínimos e máximos. Nossa mediana teve um valor aí de 55 anos. Essa foi a nossa tabulação dos dados, que nós colocamos todas as respostas. Aqui, na tabela 1, seria com relação à primeira resposta, do impacto da interrupção. E à direita, eu selecionei os fatores que foram mais presentes nas respostas. Assim. Então, a interrupção dessa prática, o distanciamento social, o que ele trouxe para esses indivíduos? Como ele impactou na vida desses indivíduos? Esses indivíduos passaram a ter uma maior relação com insônia, então eles começaram a dormir menos, se viam muitas vezes mais estressados, visto que quando você pratica os exercícios físicos ao ar livre, você tem aquela sensação de bem-estar, aquela sensação do seu humor, para o seu dia iniciar, ele melhora, a diminuição do humor, um ganho de peso, muitos relataram que acabaram engordando nesse período, uma diminuição aí do tônus muscular, maior desequilíbrio emocional, uma menor disposição para executar as suas tarefas diárias e o maior quadro aí relacionado à questão da ansiedade. Então, essas pessoas elas se viam mais ansiosas no dia, porque quando a gente assim está em casa, mesmo que mantendo a nossa rotina de exercícios físicos, realizando os trabalhos de forma home office, parece que o tempo ele se torna mais lento, ele demora um pouco mais a passar por conta da falta de contato físico, o contato com as outras pessoas e a ocupação que nós estávamos acostumados no dia a dia.
queria se locomover para ir ao trabalho, contato com as pessoas, sair, formas de lazer. E aí, nos resultados também, na tabela 2, nós apresentamos aí as respostas relacionadas a qual a sua percepção sobre a necessidade de adaptação. Então, nós tivemos respostas bem positivas quanto ao exercício mediado pela plataforma tecnológica. As pessoas, elas viram com um olhar positivo, por isso que eu acho que vem para ficar, vai ser uma nova forma dos educadores físicos, de outros profissionais, estarem executando as suas tarefas, estarem fornecendo um novo tipo de trabalho, já que essas pessoas, de uma certa forma, dentro de casa, elas conseguiram se manter fisicamente ativas, manter minimamente o seu bem-estar, tiveram uma melhoria do bem-estar, uma manutenção do seu quadro geral de saúde física, de saúde mental e manutenção da convivência e da interação social. Porque mesmo aqui, através da tela de um computador, através da tela de um celular, nós conseguimos ter acesso às pessoas que nós gostamos, ter acesso aos nossos companheiros do dia a dia, na prática da natação, ter acesso aos nossos alunos e, de certa forma, esse distanciamento ele fica minimizado. E aí, durante a nossa discussão, nós percebemos e relatamos que houve uma repercussão negativa na percepção do bem-estar e do estado geral de saúde dessas pessoas, como já foi relatado anteriormente. As pessoas, muitas estão apresentando um quadro ali próximo à depressão, um quadro maior de estresse, insônia, dificuldade de dormir, impacto negativo aí na qualidade do sono, ansiedade, no humor. Os exercícios físicos mediados por recurso tecnológico, como eu falei anteriormente, eles foram vistos de forma positiva para essa manutenção do convívio social. Então, eu acho que o ponto-chave aí para a saúde mental foi esse convívio social, não ter tido essa interrupção. Simplesmente as atividades de natação em águas abertas, elas pararam, então nós vamos esperar voltar, mas não teremos nenhuma atividade durante esse período. Não, foi de extrema importância a realização dessa atividade, mesmo sendo adaptadas fora das nossas atividades normais. E os recursos tecnológicos, eles parecem ser realmente efetivos para os benefícios físicos e psicoemocionais, por permitir aí o convívio social mesmo à distância. As nossas considerações finais, e que nós concluímos aí, que a interrupção da prática de natação em águas abertas, devido a esse distanciamento social, ela trouxe repercussões negativas na percepção de saúde e bem-estar, principalmente na qualidade de sono. Então, o impacto maior aí foi na qualidade de sono e ansiedade. Entretanto, aí as nossas videoaulas, elas mostraram-se positivas, permitindo a manutenção desse convívio social, mesmo que virtualmente. Agradeço a todos aí estarem presentes na minha apresentação e fico feliz aqui de estar trazendo um pouquinho de um trabalho. Estou vendo falar depois do Thiago, que também falou de natação em águas abertas, e vendo que a temática de natação em águas abertas hoje em dia está se tornando uma realidade também no meio acadêmico, está deixando muitas vezes de ser empírica, de ser tratada de forma empírica. Então, tem novos estudos surgindo, novas discussões surgindo. Agradeço aí a oportunidade ao nosso coordenador, professor Guilherme Turcher, por nos proporcionar esse encontro do grupo de estudo aí, pesquisa em ciências dos esportes aquáticos. Aqui vão meus contatos. Tá? Eu estou pelo Facebook da Equipe 15, pelo Instagram da @Equipe 15, e se quiserem entrar em contato comigo através do e-mail para pedir mais informações ou para conversar sobre o artigo ou sobre as atividades de natação em águas abertas, sintam-se à vontade. Muito obrigado, boa tarde a todos.
Roberto, agradeço imensamente aí pela sua apresentação, pela sua participação no nosso seminário. Acho que fechou assim com chaves de ouro. Vou passar rapidamente alguns recados aqui, pessoal, para a gente encerrar o nosso evento. Primeiro, agradecer a presença de vocês, a todos que estiveram presentes. Alguns tiveram dificuldade em entrar no site, mas valentemente continuaram tentando e deu certo. Eu queria dizer também que o encontro vai continuar disponível aqui no site. Então, mesmo que você não tenha assistido toda a apresentação, ou se você quiser indicar, eu até peço isso, né, indicar algum amigo que tem interesse pela área dos esportes aquáticos, ele pode vir aqui no site e assistir a apresentação. O certificado de vocês vai estar disponível a partir de amanhã. Então, vocês voltem aqui no site, entrem na apresentação, vai ter um campo lá que vocês vão poder emitir o certificado de vocês. Um grande abraço e até a próxima.